Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar e deixe o seu like, deixe o seu joinha na nossa live. Você também pode deixar o seu recado e nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE. É só você ir na barra de pesquisa do Facebook, digitar Rádio AE, que você vai nos encontrar e vai com certeza seguir a nossa fanpage. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais, pelo Twitter, @se liga na Antena, e pelo Instagram, @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar sobre o concurso deste meio de semana da Loteca, eu tenho um recado para você que gosta de apostas esportivas. É a Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Para você apostar na Bet Nacional e dar uma moral pra gente, é só você escanear o QR Code que está na sua tela e você também vai se cadastrar usando o código que também está na sua tela, o código BEANTENA. Então, faça sua fezinha também na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou o saque mais rápido do Brasil. Bet Nacional. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Aqui dá jogo. Muito bem, então agora vamos falar sobre o concurso 992 da Loteca, que ainda não tem estimativa de prêmio, mas a gente vai colocar no título do vídeo no YouTube e no Facebook, assim que a gente tiver a informação do prêmio para quem acertar os 14 pontos no concurso deste meio de semana. Temos vários jogos pela Copa do Brasil, além de um jogo isolado do Brasileirão Série A, alguns jogos da Premier League e um jogo de La Liga, o Campeonato Espanhol. Vamos então à programação. Jogo 1, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Jogo 2, América Mineiro e CSA.
Jogo 3, Azuris e Bahia. Jogo 4, Atlético e Tocantinópolis. Jogo 5, Leeds United e Chelsea. Jogo 6, Watford e Everton. Jogo 7, Wolverhampton e Manchester City. Jogo 8, Elche e Atlético de Madrid. Jogo 9, Ceará e Tombense. Jogo 10, Juazeirense e Palmeiras. Jogo 11, Flamengo e Altos. Jogo 12, Corinthians e Portuguesa da Ilha. Jogo 13, Vila Nova e Fluminense. E jogo 14, Cuiabá e Atlético Goianiense. Vamos analisar todos esses 14 jogos a partir de agora, no som da Antena Esportiva. Então, não desgrude o ouvido do aplicativo e não saia do YouTube e do Facebook para que você aproveite as nossas dicas e consiga aí, quem sabe, faturar o prêmio máximo da Loteca neste meio de semana. Vamos começar então pelo jogo 1, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Quarta-feira, 8h30 da noite, no estádio Nabi Abichedi, também conhecido como Arena Red Bull, pela rodada 7 do Brasileirão Série A. O Red Bull Bragantino é o quarto colocado com 8 pontos e o Atlético Mineiro é o sexto também com 8 pontos ganhos. As duas equipes têm rigorosamente a mesma campanha. Na rodada deste final de semana, os dois times foram derrotados. O Touro Louco perdeu em casa para o Corinthians pelo placar de 1-0 e o Galo foi derrotado pelo América Mineiro pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo Maurício Barbieri conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o time do técnico Antônio Turco Mohamed conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Red Bull conseguiu 75% de aproveitamento, 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Galo, como visitante, tem 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, com 75% de aproveitamento. As probabilidades indicam 21% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 42% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Vamos às dicas. O Red Bull Bragantino venceu 7 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Touro Louco empatou todos os 2 duelos como mandante com o Atlético Mineiro no histórico. Já o Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 9 jogos como visitante por todas as competições e o Galo jamais perdeu para o Red Bull Bragantino na história do duelo desde que o Clube Atlético Bragantino foi comprado pela Red Bull, a empresa austríaca de bebidas energéticas. Jogo 2, América Mineiro e CSA. Terça-feira, 7 da noite, na Arena Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, deu América Mineiro, lá no estádio Rei Pelé, vitória por 3-0. O América Mineiro nesta temporada fez 27 jogos até agora, com 10 vitórias, 6 empates, 11 derrotas e 44% de aproveitamento. Já o CSA fez 31 jogos em 2022, com 16 vitórias, 9 empates, 6 derrotas e 61% de aproveitamento. Neste final de semana, o América Mineiro bateu o Atlético Mineiro por 2-1 pelo Brasileirão Série A e o CSA foi derrotado fora de casa pelo Vasco da Gama por 1-0 pelo Brasileirão Série B. Nos últimos 5 jogos, o Coelho conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto os azulinos conseguiram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o América Mineiro tem 43% de aproveitamento, 14 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, enquanto o CSA, como visitante, tem 48% de aproveitamento, 14 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas.
As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o América Mineiro, 15% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o CSA. Agora vamos saber o porquê desse leve favoritismo para o time visitante. O América Mineiro venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos que realizou e venceu todos os 4 duelos contra o CSA na história. Já o CSA foi derrotado nos últimos 2 jogos como visitante por todas as competições. No entanto, sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 6 jogos por todas as competições. Jogo 3, Azures e Bahia. Terça-feira, 8h30 da noite, nos Pioneiros, na cidade de Pato Branco, no interior do Paraná, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes ficaram no 0-0 no jogo de ida na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Azures, nesta temporada, fez 17 jogos, com 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas e 47% de aproveitamento, enquanto o Bahia fez 23 jogos, com 10 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 52% de aproveitamento. No final de semana, o Azures empatou com o Juventus de Santa Catarina em 2-2 pelo Brasileirão Série D, enquanto o Bahia, já no meio de semana passado, venceu o Londrina pelo placar de 4-0 pela Série B. Nos últimos 5 jogos, a equipe paranaense conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, vem de uma invencibilidade de 3 jogos, enquanto o Bahia, do técnico Guto Ferreira, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Azures tem 73% de aproveitamento. Em 10 jogos, foram 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bahia, como visitante, tem 36% de aproveitamento. Com 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam favoritismo para o Azures. 66% de chances de dar coluna 1, contra 16% de chances de empate e 18% de chances de dar Bahia na coluna 2. Isso porque o Azures venceu todos os últimos 5 jogos como mandante por todas as competições. E a equipe paranaense sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos por todas as competições. Já o Bahia venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos que realizou como visitante e venceu 7 dos últimos 10 jogos que realizou. Jogo 4, Atlético e Tocantinópolis. Terça, 9h30 da noite, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Atlético goleou o Tocantinópolis pelo placar de 5-2 lá no Tocantins. Muito bem, nesta temporada o Atlético fez 25 jogos, conseguiu 10 vitórias, 7 empates, 8 derrotas e 49% de aproveitamento, enquanto o Tocantinópolis, em 20 jogos, conseguiu 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Na rodada deste final de semana dos campeonatos nacionais, o Atlético derrotou o Ceará por 1-0 em casa pelo Brasileirão Série A e o Tocantinópolis empatou em 0-0 fora de casa com o Juventude Samas do Maranhão. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Tocantinópolis conseguiu nos últimos 5 jogos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time de Tocantins vem de 4 jogos seguidos sem vencer. Como mandante nesta temporada, o Atlético tem 64%, com 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o Tocantinópolis tem um aproveitamento de 58% como visitante. 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para o Atlético,
contra 16% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Tocantinópolis. Por que que o time tocantinense é o leve favorito? Porque o Atlético venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições. Porém, o Furacão venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos que realizou. Já o Tocantinópolis acumula um jejum de 3 jogos sem vitória como visitante e venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Jogo 5, Leeds United e Chelsea. Quarta, 3h30 da tarde, no horário de Brasília, no Elland Road, pela rodada 33 da Premier League, o campeonato inglês. O Leeds está na zona de rebaixamento, é o 18º com 34 pontos, enquanto o Chelsea é o terceiro com 67, prestes a confirmar a vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Na rodada deste final de semana, o Leeds foi derrotado fora de casa pelo Arsenal pelo placar de 2-1 e o Chelsea recebeu o Wolverhampton e empatou em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Leeds United, que tem como técnico o argentino Marcelo Bielsa, conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Leeds está a 3 jogos sem vencer. Mesma situação do Chelsea, que conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time londrino vem de 3 jogos seguidos sem vitória. Como mandante na temporada, o Leeds conseguiu 37% de aproveitamento, 18 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Enquanto o Chelsea, como visitante, tem 73% de aproveitamento. Em 27 jogos, foram 18 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 14% de chances de vitória para o Leeds, 21% de chances de empate e 65% de chances de vitória para o Chelsea. Vamos saber então por que o Chelsea é o franco favorito. O Leeds venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos como mandante na Premier League. Além disso, o Leeds acumula um jejum de 7 duelos sem vitória sobre o Chelsea, ou seja, é um jejum que perdura desde 2002. Já o Chelsea venceu 8 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições e venceu 7 dos últimos 10 duelos contra o Leeds United. Jogo 6, Watford e Everton. Quarta-feira, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Vicarage Road, pela rodada 30 da Premier League. O Watford é o 19º com 22 pontos na zona de rebaixamento e o Everton é o 16º com 35, tentando escapar da zona da degola. Na rodada passada, que foi realizada neste último final de semana, o Watford perdeu fora de casa para o Crystal Palace por 1-0 e o Everton bateu o Leicester City pelo placar de 2-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Watford teve 5 derrotas, enquanto o Everton, do brasileiro Richarlison, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Watford fez 19 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 15 derrotas, apenas 17% de aproveitamento, enquanto o Everton, como visitante, tem 21% de aproveitamento, um pouquinho maior que o adversário deste meio de semana, 22 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Watford, 5% apenas de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Everton. Isso porque o Watford foi derrotado nos últimos 11 jogos como mandante na Premier League e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Everton. Já o time da cidade de Liverpool
acumula um jejum de 19 jogos sem vitória como visitante por todas as competições e venceu 6 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Watford. Jogo 7, Wolverhampton e Manchester City. Quarta-feira, 4h15 da tarde, no horário de Brasília, no Molineux Stadium, pela rodada 33 da Premier League. O Wolverhampton é o 8º colocado com 50 pontos, enquanto o Manchester City é o líder com 86 pontos ganhos. Na rodada do final de semana, os Lobos empataram com o Chelsea fora de casa em 2-2, enquanto os Citizens venceram o Newcastle pelo placar de 5-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton obteve apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Wolverhampton vem de 4 jogos seguidos sem vitória, enquanto o Manchester City do técnico Pep Guardiola vem de 4 vitórias e uma derrota. Como mandante nesta temporada, o Wolverhampton tem 45% de aproveitamento. Em 20 jogos, foram 8 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Já o City, como visitante, tem 76% de aproveitamento nesta temporada. 26 jogos, 18 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Wolverhampton, 16% de chances de empate e 57% de chances de vitória para o Manchester City. Isso porque o Wolverhampton venceu apenas um dos últimos 6 jogos pela Premier League. Além disso, os Wolves venceram apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Manchester City. Já o City defende uma invencibilidade de 14 jogos como visitante por todas as competições, e os Citizens venceram os últimos 3 duelos contra o Wolverhampton. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 992 da Loteca. Não saia daí porque o recado é rapidinho. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga a nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Eu não disse que era rapidinho? Já estou de volta no som da Antena Esportiva, na apresentação do Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a Loteria Esportiva, todas as segundas às 6 da tarde, enquanto tiver a Loteca em dobro, e o horário habitual, o horário tradicional, às quintas, 7 da noite, sempre no YouTube, no Facebook Rádio AE e no aplicativo da Antena Esportiva. Vamos voltar então a analisar os jogos do concurso 992 da Loteca. O jogo 8 na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook, Elche e Atlético de Madrid. Quarta-feira, 4h30 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Manuel Martínez Valero, pela rodada 36 de La Liga, o campeonato espanhol. O Elche é o 14º com 39 pontos e o Atlético de Madrid é o 4º com 64. Ou seja, o Elche está brigando para não entrar na zona de rebaixamento e o Atlético de Madrid está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. Na rodada deste final de semana, o Elche perdeu para o Cádiz pelo placar de 3-0 fora de casa, e o Atlético de Madrid venceu o arquirrival Real Madrid em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Elche conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto o Atlético, do técnico Diego Cholo Simeone, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Elche tem 46% de aproveitamento. Em 18 jogos, foram 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas.
enquanto o Atlético de Madrid, como visitante, conseguiu 50% de aproveitamento até agora em 24 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Elche, 12% de chances de empate e 57% de chances de vitória para o Atlético de Madrid. Isso porque o Elche sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante em La Liga. Além disso, o Elche acumula um jejum de 9 duelos sem vitória sobre o Atlético de Madrid, jejum que dura desde 2001. Já o Atlético de Madrid foi derrotado nos últimos 3 jogos como visitante por todas as competições. Porém, o Atlético de Madrid venceu os últimos 4 duelos contra o Elche. Jogo 9, Ceará e Tombense. Quarta-feira, 7h, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentaram no jogo de ida e o Ceará venceu o Tombense lá em Muriaé, no interior de Minas Gerais, pelo placar de 2-0. O Ceará, neste ano, fez 22 jogos, com 14 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 70% de aproveitamento, enquanto o Tombense, em 23 jogos, conseguiu 4 vitórias, 10 empates, 9 derrotas e apenas 32% de aproveitamento. Neste final de semana, o Ceará foi derrotado pelo Atlético em Curitiba por 1-0 pelo Brasileirão Série A, enquanto o Tombense foi derrotado pelo Sport Recife por 2-0 pelo Brasileirão Série B. Nos últimos 5 jogos, o Vozão, do técnico Dorival Júnior, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Gavião Carcará conseguiu, nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. O Tombense vem de um jejum de vitórias. Como mandante nesta temporada, o Ceará atuou 11 vezes, com 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 64% de aproveitamento, enquanto o Tombense, como visitante, tem apenas 20% de aproveitamento. Em 13 jogos, conseguiu apenas 1 vitória, 5 empates e 7 derrotas. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Ceará, 25% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Tombense. Vamos saber o porquê do favoritismo para o Ceará. O Vozão sofreu apenas 2 derrotas como mandante nos últimos jogos e venceu os últimos 3 jogos pela Copa do Brasil. O Ceará venceu todos os jogos até agora nesta Copa do Brasil. Já o Tombense acumula um jejum de 9 jogos sem vitória e acumula um jejum de 11 jogos sem vitória como visitante por todas as competições. Jogo 10, Juazeirense e Palmeiras. Quarta-feira, 7h, no Estádio do Café, em Londrina, no interior do Paraná, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A Juazeirense fez a venda do mando de campo por conta da capacidade do estádio lá em Juazeiro não atender aos requisitos da CBF para a terceira fase da Copa do Brasil. Dito isso, vamos então à explicação do jogo 10. No jogo de ida, o Palmeiras venceu a Juazeirense por 2-1 no Allianz Parque. A Juazeirense, em 16 jogos, conseguiu 4 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 39% de aproveitamento, enquanto o Palmeiras tem 79% de aproveitamento nesta temporada. Em 24 jogos, 17 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. No final de semana, as duas equipes entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro. A Juazeirense bateu o Jacuipense por 2-1 no duelo entre times do mesmo estado pelo Brasileirão Série D, enquanto o Palmeiras empatou em casa com o Fluminense em 1-1 pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos,
O Cancão de Fogo, como é conhecido a Juazeirense, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Enquanto o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, conseguiu 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 compromissos. Como visitante, nesta temporada, o Palmeiras tem 61% de aproveitamento em 11 jogos, foram 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já a Juazeirense, como mandante, tem 59% de aproveitamento. Em 9 jogos, foram 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para a Juazeirense, 33% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Palmeiras. Isso porque a Juazeirense defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante por todas as competições. No entanto, a equipe de Juazeiro, no interior da Bahia, ainda não venceu no tempo normal nesta edição da Copa do Brasil. A Juazeirense, que conseguiu as classificações na primeira e na segunda fases via disputa de pênaltis. Já o Palmeiras defende uma invencibilidade de 4 jogos como visitante por todas as competições e venceu 6 dos últimos 10 jogos que fez. Jogo 11, Flamengo e Altos. Quarta-feira, às 7h30, no Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Muito bem, o Flamengo foi até o Piauí no jogo de ida e venceu o Altos pelo placar de 2-1. Nesta temporada, o Mengão fez 25 jogos com 15 vitórias, 6 empates e 4 derrotas com 68% de aproveitamento, enquanto o Altos, em 32 jogos, conseguiu 13 vitórias, 9 empates, 10 derrotas e 50% de aproveitamento. Na rodada deste final de semana, pelas competições nacionais, o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo pelo placar de 1-0, enquanto o Altos também acabou derrotado para o Botafogo paraibano pelo placar de 2-1 pelo Brasileirão Série C. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Paulo Souza conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Altos, do técnico Francisco Diá, conseguiu 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Flamengo tem 64% de aproveitamento. Em 12 jogos, foram 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Altos tem 33% de aproveitamento como visitante nesta temporada. 16 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. As probabilidades indicam 58% de chances de vitória para o Flamengo, 16% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Altos. O Flamengo é o favorito porque sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Flamengo sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos por todas as competições. Já o Altos foi derrotado nos últimos 4 jogos como visitante por todas as competições e o time piauiense sofreu 6 derrotas nos últimos 10 jogos. Jogo 12, Corinthians e Portuguesa da Ilha do Governador. Quarta-feira, 9h30, na Neoquímica Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, jogo que será transmitido pela Antena Esportiva, através do nosso aplicativo, também pelo YouTube e pelo Facebook Rádio AE. Muito bem, o Corinthians enfrentou a Portuguesa em Londrina, no Paraná. A Portuguesa vendeu o mando de campo e as duas equipes ficaram no empate em 1-1 no jogo de ida. O Corinthians, em 23 jogos nesta temporada,
teve 13 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 62% de aproveitamento. Enquanto a Lusa, da Ilha do Governador, tem 38% de aproveitamento nesta temporada, 20 jogos, 5 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Neste final de semana, o Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 1-0 fora de casa pelo Brasileirão Série A, enquanto a Portuguesa visitou o Paraná Clube e perdeu por 2-0 pelo Brasileirão Série D. Nos últimos 5 jogos, o Timão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a Portuguesa vem de 4 empates e 1 derrota. A Portuguesa que trocou de treinador, saiu Toninho Andrade, entrou o Felipe Surian. Como mandante nesta temporada, o Corinthians tem 79% de aproveitamento, com 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, enquanto a Portuguesa como visitante ainda não venceu em 2022. Foram 9 jogos, com 3 empates, 6 derrotas e 11% de aproveitamento. Por isso, de acordo com as porcentagens, o Corinthians tem 83% de chances de vitória, contra 16% de chances de empate e 1% de chances de vitória para a Portuguesa Carioca. O Corinthians defende uma invencibilidade de 9 jogos como mandante por todas as competições e venceu todos os últimos 4 jogos como mandante. Já a Portuguesa da Ilha do Governador acumula um jejum de 7 jogos sem vitória por todas as competições e ainda não sofreu derrota nesta edição da Copa do Brasil. Na primeira fase, eliminou o CRB, vencendo por 1-0. Na segunda fase, eliminou o Sampaio Corrêa do Maranhão com vitória por 2-0. E no jogo de ida da terceira fase, empatou em 1-1 com o Corinthians. Corinthians e Portuguesa Carioca, jogo que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Jogo 13, Vila Nova e Fluminense. Quarta-feira, 9h30 no Serra Dourada, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Vila foi até o Maracanã no jogo de ida e perdeu para o Fluminense pelo placar de 3-2. O Vila Nova, nesta temporada, tem 23 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 5 derrotas e 49% de aproveitamento, enquanto o Fluminense, em 29 jogos, conseguiu 18 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 68% de aproveitamento. No final de semana, o Vila Nova venceu o Náutico em casa por 2-0 pelo Brasileirão Série B, e o Fluminense visitou o Palmeiras e empatou em 1-1 pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Tricolor das Laranjeiras conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Só que o Vila Nova vem de uma invencibilidade nos últimos 3 jogos e o Fluminense não perde há 2 jogos. Como mandante nesta temporada, o Vila Nova tem 73% de aproveitamento, com 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates e ainda não perdeu jogando em seus domínios. Já o Fluminense, como visitante, tem 67% de aproveitamento em 2022, com 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Vila Nova, 46% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Fluminense. Vamos saber então o porquê deste equilíbrio. O Vila Nova venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos por todas as competições. E o Tigre goiano jamais venceu o Fluminense na história do duelo. Já o Fluminense venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. No entanto, jamais venceu como visitante o Vila Nova na história do duelo.
Jogo 14, Cuiabá e Atlético Goianiense. Quarta-feira, 10 da noite, na Arena Pantanal, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida em Goiânia e deu empate, 1-1. O Cuiabá nesta temporada fez 25 jogos, com 16 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 69% de aproveitamento, enquanto o Atlético Goianiense fez 28 jogos, com 15 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 62% de aproveitamento. Neste final de semana, pelo Brasileirão Série A, o Cuiabá perdeu para o Santos, fora de casa pelo placar de 4-1, enquanto o Atlético Goianiense foi derrotado pelo arquirrival Goiás por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Auriverde Pantaneiro conseguiu 2 vitórias. Na verdade, 2 vitórias não. Foi uma vitória, um empate e 3 derrotas. Só vamos corrigir a informação aí, que está na sua tela, porque o Cuiabá, na verdade, ele perdeu o último jogo para o Santos. Então o Cuiabá vem de 2 derrotas de forma consecutiva. Vai aparecer na sua tela em breve. Enquanto o Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos, conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com a probabilidade... De acordo com as estatísticas, como mandante, o Cuiabá conseguiu 76% de aproveitamento em 2022. Em 11 jogos em casa, foram 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Atlético Goianiense, como visitante, em 61% de aproveitamento, foram 13 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Cuiabá, 26% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Isso porque o Cuiabá acumula um jejum de 4 jogos sem vitória como mandante por todas as competições. O Cuiabá, além disso, venceu apenas um dos 6 duelos contra o Atlético Goianiense na história. Já o Atlético Goianiense acumula um jejum de 3 jogos sem vitória como visitante por todas as competições e venceu apenas um dos 6 duelos na história contra o Cuiabá. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 992, que vai acontecer neste meio de semana. Jogo 1, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Jogo 2, América Mineiro e CSA. Jogo 3, Azures e Bahia. Jogo 4, Atlético e Tocantinópolis. Jogo 5, Leeds United e Chelsea. Jogo 6, Watford e Everton. Jogo 7, Wolverhampton e Manchester City. Jogo 8, Elche e Atlético de Madrid. Jogo 9, Ceará e Tombense. Jogo 10, Juazeirense e Palmeiras. Jogo 11, Flamengo e Altos. Jogo 12, Corinthians e Portuguesa da Ilha. Jogo 13, Vila Nova e Fluminense. E jogo 14, Cuiabá e Atlético Goianiense. Você pode fazer a sua aposta no concurso 992 da Loteca em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até esta terça-feira, às 6 horas da tarde. A aposta mínima nos canais online custa R$30, a aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3. Caso você queira saber sobre outras combinações de aposta da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou pela internet, através do portal das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de marcar os 14 pontos no concurso 992 da Loteca neste meio de semana. Muito bem, galera. Então, todos os jogos
do meio de semana da Loteca foram analisados aqui no Som da Antena Esportiva. A gente te deseja aí boa sorte. Estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. Não se esquecendo de mostrar para você o QR Code e também o código para você se cadastrar na nossa parceira Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no Som da Antena Esportiva, com a análise dos jogos do concurso 993. Não saia do Som da Antena Esportiva, porque vem aí, às 7 da noite, o Bola Carioca, a análise do desempenho dos times do Rio de Janeiro nas 4 divisões do futebol brasileiro, na voz de Rodrigo Goniades e com a participação da equipe antenada. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Se você souber de algum caso de agressão contra a mulher, não hesite em ligar para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.